Vamos então entregar os prémios do jornalismo, esta iniciativa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais em parceria com a Rádio Renascença, que este ano distinguiu o trabalho do Expresso, da Cristiana Martins, o Adeus dos Monges da Cartucha e, a título honorífico, os jornais centenários, o Jornal da Beira e o Jornal Notícias da Covilhã. E neste momento, portanto, que é precisamente a entrega dos prémios, eu gostaria de realçar ou de alguma maneira sublinhar a palavra que já foi dita na altura em que saiu precisamente esta nomeação. Em primeiro lugar, à Cristiana, pelo excelente trabalho, pelo qual realmente interliga o que é um comunicador, o que é realmente uma peça jornalística, de investigação, inclusivamente, mas também perante um espaço, como já é tão querido, precisamente a Cartucha, e por isso com todo o simbólico, com tudo aquilo que no fundo a Cartucha nos pode revelar, a partir da espiritualidade, do silêncio, do que foi realmente toda uma história que teve agora, precisamente, podemos assim dizer, quase uma pausa, se assim podemos falar, que graças a Deus ela vai continuar com uma nova comunidade, mas portanto é precisamente para realçar isso mesmo, e por isso temos a alegria. Naturalmente é para nós também um encanto muito grande poder contar com estes contributos e, sobretudo, em áreas tão específicas do que é verdadeiramente a cultura íntima e profunda da espiritualidade de um povo, como é o nosso povo português, que se vê tão bem nestes espaços, como é precisamente a Cartucha. Por isso, queremos felicitar a Cristiana e queremos, naturalmente, neste caso agora, mais simbolicamente que mais nada, atribuir-lhe o prémio que temos aqui simbolizado precisamente nesta arte, nesta pequenina peça de arte que está aqui. E por isso apenas vou mostrá-la, porque não temos possibilidade de entregar em mãos. Pois, mas tem que se pôr, é neste ponto, Manel, ponha isso, faz favor. No primeiro plano. Tem que ser. Okay. E agora, se a Cristiana quiser dar uma palavra, esteja à vontade. Boa tarde, muito obrigada em primeiro lugar pela distinção, por terem lido o trabalho. Hoje, mais do que qualquer coisa, o mais importante a agradecer é justamente que nos dediquem tempo a nos ler num mundo cada vez mais rápido, mais volátil, em que parar para ler é raro, em que parar para ler um trabalho sobre o silêncio eu acho que é ainda mais raro. Portanto, o meu primeiro agradecimento é a terem se dedicado à leitura desse trabalho. Em segundo lugar, para além de agradecer a própria distinção e a todos, eu queria agradecer à equipa que permitiu que esse trabalho fosse feito, não é? O fotógrafo Antônio Pedro Ferreira e o meu colega José Silva Pinto, porque sem eles eu não teria conseguido fazer o trabalho, porque a proposta inicial foi sempre contar os bastidores, contar o dia a dia, no momento da despedida, essa era a inovação do trabalho, e eu, por ser mulher, não conseguia entrar dentro do mosteiro, portanto precisava dos meus colegas, e esse é um exemplo, portanto, de um trabalho de equipa. Finalmente, queria só dizer que, embora ontem não tenha podido participar das jornadas, que acho que são uma iniciativa muito importante, refletirmos sobre o que fazemos, eu percebi que um dos sublinhados, um dos destaques que saíram das comunicações de ontem foi a necessidade de contar histórias de pessoas. E eu acho que esse trabalho, se tem algum mérito, tem esse mérito de tentar dar rosto a um silêncio admirável, a um silêncio que Portugal intuía que existia, mas que não tinha exata noção do que ia perder, e que era preciso dizer quem eram aquelas pessoas e que características tinham, e portanto eu acho que ali nós conseguimos contar um bocadinho a história deles antes deles irem embora, especialmente do Padre Antão, que foi para nós exemplar no diálogo com os jornalistas, na abertura aos jornalistas, e portanto eu queria sublinhar isso, que aquele trabalho tentou dar voz aos ausentes, não é? Numa comunicação social se calhar muito marcada sempre pelas mesmas presenças, nós tentamos dar voz a um silêncio lateral, e portanto quero agradecer que tenham percebido esse nosso objetivo, essa intenção, e agradecer muito, portanto, essa distinção ao meu nome e dos meus colegas.
E agora passamos então a 2 jornais centenários, não é? E eu agora iria falar para os 2 porque praticamente são contemporâneos, não é? Nós estamos a falar da gênese ou do seu nascimento, que neste caso as notícias da Covilhã parece que tinham outra publicação anterior de alguns anos e que depois deu lugar precisamente às notícias da Covilhã, que realmente fizeram 101 anos, portanto eu quero dizer 2018 terá sido o seu centenário, o que quer dizer que nasceu em 1918. Eu gosto sempre de recordar, porque isto data-nos realmente uma situação e colocar-nos num contexto cultural onde uma grande parte da comunicação social, sobretudo de inspiração cristã, surgiu. Portanto, ali, precisamente nessa época difícil, ligada à República, ligada à Grande Guerra, com tudo o que foi o contexto social, político e, naturalmente, económico e, naturalmente, também de inquietação eclesial. O mesmo se diga do Diário da Beira, portanto, o que realmente também fez este ano os 100 anos, portanto, também está no mesmo local. E só queria sublinhar essencialmente, já aqui foi dito há bocadinho, porque tivemos um debate ou um grupo ligado à imprensa regional e realmente foi de maneira muito sublinhado e quase exaustivo o que são as realidades da imprensa regional e podíamos dizer da imprensa de inspiração cristã, que também aqui se coloca. Os desafios, as dificuldades, porque passa, todos nós comungamos disso, mas também a vontade firme de não deixar cair os braços e de querer levar para a frente uma realidade que nós sentimos que é fundamental. E eu gostaria de salvaguardar, por isso é que fui até lembrar os tempos dramáticos com que ela surge, porque ela surgiu verdadeiramente para restaurar o sentido do que é um equilíbrio em termos da própria sociedade, o que é verdadeiramente a defesa de valores fundamentais para a própria sociedade e que a Igreja naquela altura via que estavam a ser escamoteados, e naturalmente não fica aqui de parte o que é verdadeiramente um equilíbrio no sentido dos valores democráticos que a imprensa regional e de uma maneira muito concreta a imprensa de inspiração cristã procura levar aonde muitas vezes mais ninguém leva essa voz, que é ao interior, que é à imigração, à diáspora, que é àqueles que também foi lembrado há bocadinho e que eu acho muito interessante, que é também ir ao encontro daqueles que são imigrantes, daqueles que vêm de outros paragens e vêm estar connosco. Precisamos ter essa atenção também e eu penso que se vai tendo. Portanto, ela tem o seu lugar, tem realmente o seu objetivo, ela continua a ter verdadeiramente a sua missão e por isso eu penso que este prémio quer simbolizar isso mesmo. O apreço que nós sentimos, sobretudo a partir do secretariado e a partir da Comissão Episcopal, do apreço que temos pela comunicação de inspiração cristã, que neste caso é de inspiração cristã, também pela imprensa regional, como temos como toda a comunicação, mas neste caso concreto que gostaríamos de sentir aqui. Por isso senti precisamente este afeto, esta proximidade, esta dedicação e também estarmos convosco e apoiarmos nesta causa que é comum e que é de todos e que é tão importante, precisamente para aqueles que são os mais favorecidos e que estão mais no interior das nossas povoações e que precisam muito desta voz, daqueles que às vezes não têm voz. Por isso, bem-ajas, felicidades e que seja o começo e um incentivo para uma longa caminhada destes dois órgãos de comunicação social. Muito obrigado. Agora já não é só simbólica, é também presencialmente. Entregar-nos. Entregue-me o microfone. Vamos lá entregar isto. Tá bom. Olhamos ao mesmo tempo. Se calhar vamos por ao mesmo tempo. Ponham-se os dois. Venham para aqui mais. Com distanciamento. É tudo assim, com distanciamentos, com cotoveladas e todas essas coisas. Agora vão com todos. Agora vamos aqui mais perto. Desculpa. Isto não é todos os dias. Centenários são centenários. Chega só um bocadinho para ali, para aparecer. Isabel, chega-te um bocadinho mais para aqui, mantendo o distanciamento. Já chega, Manel. Gastas o cartão. O rolo. Agora, se há um de vocês que querem hoje.
Só tirar um bocadinho. E obrigado ao secretariado, até por este sentido de proximidade que tem tido para com estas publicações e para com aqueles que, como dizia o Dom João, procuram estar e ser ponto de ligação com as pessoas mais afastadas. E é engraçado ver que, referia a questão dos anteriores, o Jornal da Beira também teve publicações anteriores e estamos a comemorar só mesmo o centenário quando adquiriu este nome, 9 de janeiro de 1921, mas tenho estado a procurar e procurei eu fazer esse trabalho que é motivador de ir ao encontro e ver os jornais dessas publicações e ver, temos no nosso jornal agora na última página o que foi notícia em 1922 e ver como os nossos leitores procuram essas mesmas notícias. Por uma questão de publicidade, nas últimas edições não saiu e telefonaram-nos logo a perguntar se tínhamos acabado com a rubrica. E ver essa preocupação que dizia, que era de procurar colocar a verdade junto das pessoas, nomeadamente numa altura em que a verdade era muito atacada pelas forças políticas. O que não quer dizer que hoje em dia não procuremos também ser esse bastião da verdade. E penso que será um caminho a seguir, com as dificuldades que foram referidas, procurando também lembrar, e como dizia alguém há pouco numa das conclusões, que nós às vezes não sabemos o impacto que temos junto dos nossos leitores e junto dos nossos assinantes. E às vezes coisas que nos parecem que passam despercebidas e que marcam muito as pessoas. E o Jornal da Beira procurará, agora com esta responsabilidade centenária, continuar a ser esta voz da Diocese, esta voz da região de Viseu, e continuar a ser uma presença junto de quem o estima, de quem o procura, e, por que não, procurar despertar esse novo interesse também na parte de outras pessoas. Muito obrigado ao secretário. Obrigado nós também. Obrigado, Sérgio. Então, da minha parte, cabe-me também agradecer por esta distinção. São 101 anos de história, a caminho dos 102. Nós começámos com outro título em 1909, que se chamava A Democracia, e portanto já devem calcular que tinha que ser extinto. E foi realmente o que aconteceu. Houve ali um interregno e depois regressámos precisamente em 1911 é que foi a democracia, e depois regressámos em 1918 com este título Notícias da Covilhã, sempre de inspiração cristã, nomeadamente porque sempre dirigido por sacerdotes da Diocese da Guarda, e é a eles que se deve o mérito deste centenário, sobretudo, porque eu estou apenas como diretor há 2 anos e os 2 últimos diretores, nomeadamente o Sr. Cónigo Geraldes, que Deus quis já chamar, e o Sr. Cónigo Fernando, a quem eu sucedi e substituí, mantiveram e deram a vida por este órgão de notícias, que é o mais antigo do distrito de Castelo Branco, ainda que propriedade da Diocese da Guarda, que grande parte do território pertence civilmente a Castelo Branco. Nós somos um jornal de voz, de proximidade. Precisamente o grande destaque desta semana passa por os novos guardadores de rebanhos, que vamos ao encontro de histórias interessantes de gente que vem investir no interior e que vem ali buscar um pouco esta nova moda de regressar ao campo, à vida agrícola. É este o sentido do nosso trabalho e tem sido isso que tem acontecido, com uma redação muito reduzida. Os 2 jornalistas com quem colaboram, o João e a Ana, a quem quero também deixar uma palavra de gratidão pelo que têm desenvolvido ao longo destes anos, e apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos, fica o desafio e o voto de que haja sempre um olhar carinhoso para com a imprensa regional, seja ela de inspiração cristã ou não, mas que haja sempre um olhar carinhoso e de preocupação, porque como nós valorizamos a memória, eu creio que a memória é um bem essencial que é necessário valorizar. Este jornal acompanhou a história da Covilhã ao longo de 100 anos, nasceu no contexto do fim da Primeira Grande Guerra, viu a cidade dos têxteis chamar-se a Manchester portuguesa, viu nascer a Universidade da Beira Interior e agora passa pela grande dor e dificuldade que todos passamos, que se chama pandemia do Covid-19. E, portanto, como ao Jornal da Beira, que também felicito, assim como à reportagem que também foi alvo deste galardão, um obrigado e um obrigado ao senhor, porque nos dá resiliência para continuar este trabalho em favor de todos. Muito bem. Felicidades e muito obrigado. Parabéns de todos os participantes aqui no bate-papo. Vão chegar muitos parabéns de todos. Certo. Obrigado. Estão transmitidos. E nós estamos prestes a encerrar. Primeiro a Isabel, depois o Dom João. Então, cabe-me a mim esta parte agora. Eu queria só partilhar convosco 2 ou 3 ideias.
A preparação de umas jornadas é sempre algo de intenso, com momentos de entusiasmo e com momentos não é desilusão, mas é de pensar o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer. É preciso escolher o tema, é preciso pensar como é que se vai fazer, quem é que se vai convidar. E este ano as jornadas tinham mais uma terceira etapa, que era como é que se vão realizar, qual é o formato. E acabámos por arriscar fazer este formato, depois falámos com todos os secretariados desses anos, e eu penso que ainda bem que o fizemos. Foi um desafio que tivemos que enfrentar e ainda bem que o fizemos, e é graças à ajuda de muitos. Queria aqui nesta gratidão expressar também uma gratidão especial ao Sr. Dom João Lavrador, que confia completamente em nós e nas nossas ideias e nos deixa fazer quase como entendemos, que achamos que é melhor ou nos parece melhor, e essa confiança é de agradecer e de reconhecer. Jornadas que aconteceram, estão a terminar. Eu só gostava de dizer que ficam aqui muitos desafios. Talvez ficamos com muitas ideias, né, no mundo da comunicação. Eu se calhar trago só uma expressão que me deixou pensar, que foi no fim ontem da apresentação do Sr. Cardeal Tolentino Mendonça, em que ele no fim rematava a dizer: os jornalistas têm a profissão mais bela do mundo. E isto foi um desafio para mim, pensar que os comunicadores, vamos aumentar a latitude desta realidade, os comunicadores têm a profissão mais bela do mundo porque têm a capacidade de revelar o que de bom e o que de melhor também se faz. E eu acho que é esta a palavra que gostaria que ficasse destas jornadas. Temos a obrigação de contar a verdade, temos a obrigação de anunciar a verdade, mas temos que ter um cuidado particular em dizer ao mundo o que de bom existe e o que de belo existe. E o prémio que foi dado ao trabalho da Cartucha é também um desafio nesta dimensão que a todos nos é interpelada. Por isso, muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação intensa que tivemos ao longo destes 2 dias. Tivemos entre 120 pessoas, tivemos ali, os mínimos foram 80. Portanto, eu penso que para uma primeira versão digital, uma primeira edição de uma jornada desta forma, estamos todos muito agradecidos, todos os convidados que estiveram presentes e que responderam prontamente a toda esta novidade, todos os participantes, e para o ano, se Deus quiser, teremos outras jornadas com outros desafios. Muito obrigada. Obrigado. Então, permita-me uma palavra agora final, eu não gostaria também de demorar muito, mas uma palavra de reconhecimento e de gratidão e, portanto, já a todos os premiados está dado, não vou estar a repetir, mas sobretudo a todos que estiveram presentes, que se inscreveram, que estiveram na primeira palestra com o Sr. Cardeal Tolentino e aqueles que estiveram depois nos grupos. Portanto, a todos que foram participantes destas jornadas, neste formato que já todos conhecemos e que realmente resultou, até porque os ecos têm sido muito positivos nesse sentido. Uma palavra de reconhecimento, e aqui, portanto, à doutora Isabel, ao secretariado, à Eclésia, porque tiveram este ano um trabalho redobrado, e ao dizer que eu que os deixei na confiança do trabalho que realizaram, porque eles merecem essa confiança, até porque em muitos dos aspectos são eles que são os peritos nestas áreas, e por isso eu queria realmente realçar, agradecendo todo o esforço, todo o trabalho e da maneira, podemos quase dizer, impecável com que tudo foi realmente, em que tudo resultou. Por isso esta minha palavra, mas sobretudo a todos aqueles que confiaram que as jornadas, mesmo neste formato, teriam a possibilidade de se realizar, porque sem as inscrições, sem a presença de todos, elas seriam muito mais pobres ou até seriam quase inúteis. Depois permitam-me que perante as conclusões, de alguma maneira já foi dito, há aqui um manancial de conclusões, desde o que foi a intervenção do Sr. Cardeal Tolentino, que tem ali imensas perspectivas, até depois o que foi o resultado ontem da partilha nos grupos, a nível do que foi dito ontem, e sobretudo aquilo que foi o culminar numa realidade mais eclesial da comunicação dentro da própria Igreja, nestas 6 áreas, e que nos vai obrigar a ter que não só recolher aquilo que foi tudo isto, até porque foi tudo gravado e foi tudo realmente anotado, mas depois inclusive ser estudado. Eu penso que temos aqui uma riqueza enorme, não podemos perder, porque de tudo o que já temos vindo historicamente a refletir
em diversos momentos sobre a comunicação na Igreja. Algumas ideias acabam por ser sublinhadas, repetidas, mas o repetir aqui é para dizer que elas continuam a ter um valor muito grande. Agora, precisam ser estudadas e temos que agir implementando dentro das possibilidades que vamos tendo para as implementar. Eu diria aqui, e eu coloco-me aqui na humildade de quem se sente um aprendiz em muitas destas áreas, porque são áreas de aprendizagem, que necessitamos todos, e eu sobretudo, de nos colocarmos perante os desafios deste tempo e por isso sabermos o que é que realmente temos e como é que temos que comunicar. O como é muitas vezes o grande desafio que temos a desempenhar e eu penso que os vários grupos nos foram realmente chamando a atenção para isso. Eu sublinhava 2 aspectos que eu gostaria de colocar aqui. Um primeiro, aquilo que o Sr. Cardeal ontem dizia, estamos num tempo novo. Eu penso que nós ainda não assimilámos isto bem. Às vezes aparece um bocadinho que mesmo nas crises há um desejo de ir recuperar integralmente o que estava antes. Eu penso que não podemos perder tudo o que já tínhamos, porque não é bem assim, mas há algo de novo e o que o Sr. Cardeal dizia é que radicalmente novo. Portanto, aquela perspectiva da Gaudium Spes de que estamos numa época nova da história é aqui uma realidade. Temos tido vários solavancos, quase empurrões, a dizer-nos que é preciso levar a sério esta realidade. Ora, a comunicação social, nos seus diversos âmbitos, tem aqui um papel muito importante. E sobretudo os comunicadores, o jornalista, aqueles que comunicam. E como dizia o Papa, de alguma maneira todos nós somos comunicadores, mas há alguns que têm por missão estar na linha da frente dessa mesma comunicação e traduzir em realidade presente essa intervenção do que devem ser os verdadeiros valores para uma sociedade nova que está aí a aparecer. Nunca podemos desfocar-nos realmente desse contato de história que é muito querido ao Papa Francisco. Reparem que o nosso atual Papa tem muito por hábito dar sinais e, nesses sinais, traduzir uma história viva, porque o Papa quer histórias vivas para depois entrar na comunicação social. Eu penso que nós temos que aprender muito neste sentido. Depois a outra, que é a necessidade de planificar. Eu penso que nós temos estado muito, e a Igreja é muito isso, muito em episódios, muito em realidades soltas. Ora fazemos aqui, ora fazemos acolá, picamos aqui, picamos acolá e tal, e falta-nos, e todos nós sabemos que já há algum tempo, e eu quase ia buscar o nosso, que é um dos patronos deste prémio, o Dom Manuel Falcão, que já falava muito nesta questão da planificação. Quem vai buscar aquela chamada a era da comunicação, que foi uma carta pastoral dos princípios deste século, e que ele foi o principal obreiro, embora depois seja da comunicação, seja da Conferência Episcopal, mas ele foi o principal obreiro dessa carta pastoral. Já aí ele fala nesta necessidade de planificar. E agora vejam que vários grupos levantaram essa questão. Portanto, nós não podemos ser apenas de momento, é preciso planificar, e planificar em ordem ao futuro. Nós temos quase que adivinhar o futuro e temos que colocar objetivos muito concretos para depois prosseguirmos. E precisamos de gente, esteve aqui 2 ou 3 grupos, pelo menos, que colocaram a questão que é preciso ter meios, ter pessoas, ter formação, por aí fora. Portanto, é necessário realmente apostarmos nisto. É uma caminhada que todos nós temos que fazer. Depois, é curioso, e vou retomar agora só mais 1 ou 2 aspectos que têm a ver. Eu penso que nós somos pessoas da esperança. É curioso que o Papa, o Cardeal Tolentino levantou bem muito essa questão. É um tempo. Este tempo será de esperança se nós lhe colocarmos essa esperança. Porque pode também ser um tempo de desespero, ou pode ser um tempo de dúvidas e muitas dificuldades. Mas no meio das dificuldades, no meio das perplexidades, nós sabemos que há algo de esperança que pode vir. E vejam aquela narração e aquele sentido da esperança que vem pela fraternidade. Verdadeiramente o amor, a amizade. E parece que o Papa, a nova encíclica, vai focar-se muito neste sentido. Da fraternidade, todos somos irmãos, precisamente para dizer que a sociedade, esta cultura, terá que caminhar num sentido de uma civilização do amor, que já vinha de trás, este sentido, e que ele quer dizer uma sociedade de irmãos, uma sociedade de amizade. E depois inculcar aqui, nesta amizade, tudo o que nós temos a desenvolver nos vários setores da própria sociedade. É na amizade, enquanto que somos irmãos. E depois é interessante para nós cristãos que sabemos que Deus continua a sua revelação, embora saibamos que Ele já não diz mais do que disse e o que está na Escritura,
mas de maneira nova. E essa novidade de Deus é hoje e está presente. E esse tirar do véu que esta pandemia nos trouxe é fundamental. É tempo de revelação. E nós, de alguma maneira, somos mensageiros, somos profetas dessa mesma revelação de Deus, ou somos apóstolos dessa mesma revelação de Deus. E por isso eu penso que temos aqui uma oportunidade única. E depois, por último, os jovens têm aqui um protagonismo muito grande. Eu gostei muito de ver o Papa, a partir do sínodo dedicado aos jovens, dizer que os jovens são verdadeiramente protagonistas. Os jovens são os iniciadores de uma igreja em sinodalidade. E vejam que foi a partir daí que se estendeu muito este sentido de imperativo de uma sinodalidade na igreja. Os jovens têm que ter verdadeiramente aqui a sua vez e a sua voz. Até porque há áreas e meios de comunicação, ou melhor dizendo, há formas de comunicação que só os jovens já podem fazer. Por isso ele é que nos tem que dizer e tem que nos ensinar como é que em linguagem, em forma de ser, em estilo, pode estar essa comunicação que só os jovens podem fazer. E por isso nós temos que lhe dar vez, temos que lhe dar voz e temos que os integrar na comunidade, naturalmente, eles também têm a aprender com a comunidade, naturalmente, e a amadurecer com ela, mas é assim. Por isso, o meu muito obrigado, muitas felicidades e vamos continuar unidos, até porque estas formas e estas plataformas facilitam a comunhão entre todos nós. Obrigado, Dom João, por as palavras de encerramento e encerramos, que é mesmo assim. Vamos encerrar com o tom de parabéns. Aliás, a sugestão veio dos participantes e muito bem. Eu ia ativar o som de todos e terminamos com uma salva de palmas aos premiados, à Cristiana, ao Padre Nuno e ao Padre Luís. Muito bem. Também a organização. Não é para todos, para todos. Para todos. Então,